Potencial desperdiçado. Cyborg, o dragão do futuro. Lançado em 1989, Cyborg, que veio para o Brasil com o título Cyborg, o dragão do futuro, é estrelado por Jean-Claude Van Damme, mas quase foi estrelado por Chuck Norris e seria um filme bem diferente, mais voltado para a temática militar, mas, porventura, acabou sendo modificado para Jean-Claude Van Damme, que inclusive, na época da proposta de Cyborg, ainda estava filmando O Grande Dragão Branco. Cyborg é um filme ágil, que já apresenta um futuro distópico altamente cruel, visceral e melancólico, ao qual somos apresentados a vilões extremamente cruéis, com destaque para o vilão Fender, que é brilhantemente interpretado por Vincent Klein. Admito que a primeira vez que vi esse filme fiquei bem impactado com o visual de Fender. Com certeza é o vilão mais imponente da filmografia de Jean-Claude Van Damme e um dos mais imponentes dos filmes de ação e ficção científica dos anos 80. Apesar do baixo orçamento, Cyborg tem uma filmografia bem interessante, um tom de coloração muito bonito, inclusive, um cenário bem impactante que mostra a atmosfera bem sombria do mundo pós-apocalíptico ao qual o filme quer retratar. Jean-Claude Van Damme está incrível em uma de suas melhores performances. As suas cenas de luta são muito bem feitas, principalmente para a época. Inclusive temos a melhor cena de espacate de Van Damme ao eliminar o pirata interpretado pelo fisiculturista e ator alemão Ralph Moeller, em uma cena realmente incrível, ao qual a combinação da trilha sonora, da própria cena e da fisionomia dos atores dá um aspecto incrível. Apesar de ser um filme de ação e ficção científica, Cyborg tem alguns tons de terror. Inclusive, algumas cenas a sua trilha sonora remete à climatização de filmes slashers, tal fato que é muito visível principalmente nos confrontos finais, o qual a fumacinha saindo do chão, bem característica dos filmes dos anos 80, a temática escura e o cenário sombrio com trovoadas e chuva no final remetem a esse clímax. Inclusive, Cyborg ele é muito bem sucedido em criar um clímax muito grande para o confronto do personagem de Van Damme com os vilões e principalmente com o vilão final. Apesar do baixíssimo orçamento, até para os padrões da época, de $500 mil, Cyborg conseguiu alcançar a bilheteria de $20 milhões, o que seria suficiente para ter uma continuação. Mas infelizmente algumas desavenças entre Van Damme, a Cannon e o diretor Albert Pyun, vamos dizer que atrapalharam o andamento dessa franquia. Na verdade, Van Damme bem que poderia ter aproveitado melhor essa franquia, mas infelizmente Van Damme, apesar de muito talentoso, não tinha uma visão muito estratégica ao cuidar de seus filmes. Quem conhece a filmografia de Van Damme sabe que ele atuou em obras que tinham potencial para franquias incríveis, mas que infelizmente foram desperdiçadas pelo ator. E Cyborg não foge a essa regra. Este filme, inclusive, gerou uma HQ que foi publicada no ano de seu lançamento. HQ que explica com mais detalhes alguns fatos sobre a ambientação pós-apocalíptica do filme. Se Van Damme fosse um pouco mais estratégico, perceberia que esse era o sinal para gerar uma continuação que expandiria esse universo e seria produzida com maior orçamento. Sinceramente, na minha humilde opinião, Cyborg tinha mais potencial do que Soldado Universal, se fosse bem explorado, pois o filme tem grandes ideias, mas que infelizmente não puderam ser bem exploradas por conta da limitação orçamentária, mas que de certa forma foi muito bem dirigida. Digo com total segurança que mesmo com a limitação orçamentária, Cyborg conseguiu transmitir
um universo pós-apocalíptico muito mais violento, sombrio e ameaçador do que de qualquer filme da franquia Mad Max. Inclusive, Cyborg tem um ponto em que ele acerta grandemente aonde é o erro de Mad Max, que são os vilões. Mesmo eu gostando muito de Mad Max 1 e Mad Max 2, faltam realmente vilões impactantes na obra. A obra, na verdade, só veio a ter um vilão realmente impactante em Mad Max Estrada da Fúria. Mas mesmo o vilão Immortan Joe não se compara ao vilão Fender em aura de imponência e demonstrações de maldade. Realmente Fender é um vilão bastante cruel e impactante, o qual o tempo todo se orgulha de ser mau e gosta da maldade. Inclusive a introdução do filme já mostra isso, onde Fender conta em alguns detalhes como o mundo se tornou do jeito que está. E ele diz de forma alegre como ele gosta de um mundo sombrio e violento. Em contrapartida, o personagem vivido por Jean-Claude Van Damme teve a sua família eliminada por Fender. Então a vingança pessoal é o seu principal motivo. E o filme mostra isso de maneira bem colocada, com alguns flashbacks do passado do personagem de Van Damme que são distribuídos pela obra. Inclusive esses flashbacks mostram o mundo pós-apocalíptico se transformando gradativamente a cada flashback, proporcionando ao espectador uma melhor compreensão da obra. No filme, o personagem de Van Damme, que se chama Gibson, é chamado de Slinger. Slinger, no universo de Cyborg, era um grupo de guerreiros que resgatavam pessoas de zonas de conflito nesse mundo caótico. Um detalhe que ficou um pouco despercebido na dublagem, pois na dublagem o personagem de Van Damme é chamado de guerreiro, sendo que na verdade o termo é Slinger. Inclusive, se a franquia fosse melhor aproveitada, outros Slingers poderiam ser mostrados na obra, mas infelizmente este filme ficou relegado a apenas um único filme. Na verdade, tiveram algumas continuações de caráter bem duvidoso lançadas com o título de Cyborg, mas não tem nada a ver com o filme original e nem foram estreladas por Van Damme. É praticamente certo que se Van Damme tivesse estrelado uma continuação de Cyborg ainda nos anos 90, entre 90, 91 e 92 foram anos muito bons para o astro, com certeza teríamos um filme incrível e faria provavelmente mais sucesso que o anterior, pois devido ao sucesso do primeiro seria injetado mais orçamento, porque realmente o que faltou para Cyborg ser ainda melhor foi a questão orçamentária. Inclusive, nos dias de hoje, se fosse feito um remake de Cyborg estrelado por Scott Adkins, sendo fiel ao original, porém trazendo da maneira correta as inovações e explorando as boas ideias que foram descartadas do corte original, poderíamos ter um reboot incrível que poderia gerar uma continuação e, quem sabe, uma boa trilogia. Afinal, Scott Adkins é muito fã de Van Damme, é um incrível artista marcial, um dos melhores atores de artes marciais de nossa época, e com certeza os fãs iriam gostar de um remake de Cyborg estrelado por ele. Imaginem, meus amigos, um remake de Cyborg estrelado por Scott Adkins, com o lutador John Jones como vilão Fender, ou então o ator que vai interpretar Lanterna Verde, Aaron Pierre, dirigido pelo diretor de Operação Invasão, Gareth Evans. Provavelmente teríamos um filme incrível. Para poder manter o clima de terror original da obra, poderíamos ter uma co-direção de Damien Leone, o diretor de Terrifier. Com certeza seria diversão garantida. Uma curiosidade é que anos mais tarde o diretor Albert Pyun lançou a sua versão, o corte original chamado Slinger, que é um pouco diferente da versão lançada nos cinemas, que foi editada pelo próprio Van Damme. A versão de Pyun contém cenas que foram cortadas do filme, inclusive cenas de canibalismo com uma criança,
A trilha sonora também é bem diferente da versão lançada nos cinemas. O filme tem um aspecto mais cru, parecendo um found footage, diferente do que foi lançado em 89. Inclusive, na versão do diretor, o combate final é mais curto. Na versão editada por Van Damme, temos algumas cenas que realmente adicionam um tom muito mais épico ao combate final. Sinceramente, entendo o motivo de Albert Pyun ter ficado chateado com as intervenções de Van Damme e da Cannon, mas sinceramente a versão editada por Van Damme é bem melhor que o corte original. Se tivesse ocorrido uma sequência de Cyborg, essas ideias originais poderiam ser bem aproveitadas. Ideias essas que poderiam ser muito bem colocadas em um reboot. Outras curiosidades foram as polêmicas nos bastidores. Muitos acidentes com dublês, inclusive Van Damme deixou um dublê cego de um olho em uma cena de combate com faca, ao qual Van Damme foi processado e pagou o valor de $500 mil. Mas, polêmicas à parte, Cyborg, o Dragão do Futuro, é um filme bastante interessante da filmografia de Van Damme, muito bem aceito pela sua fanbase e por admiradores de filmes pós-apocalípticos. Foi o pós-apocalíptico que mais me marcou na infância. Ao final, eu era um grande admirador dos filmes de Van Damme. E digo sem nenhum medo que gosto muito mais de Cyborg do que de Mad Max. Afinal, o Cyborg consegue passar uma vibe muito mais melancólica, sombria e altamente violenta que a de Mad Max. E as cenas de combate são incrivelmente melhores. Isso, é claro, é a minha opinião. Como um grande admirador de filmes de ação, eu coloco Cyborg na categoria de filmes com um potencial gigante, mas que foi desperdiçado. Se gostou desse vídeo, dê seu like, comente, ative o sininho para as notificações, inscreva no canal e seja bem-vindo à resenha Top Cine.